Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula. A aula de hoje ela é particularmente especial, não só porque é a última aula, mas porque nós iremos discutir sobre a molécula mais importante do universo. Você imagina de que molécula nós estamos falando? Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre a molécula de água. A água é o principal componente dos seres vivos e o corpo humano ele é formado por cerca de 70% de água. A substância está presente em líquidos orgânicos como o sangue e sem ela o organismo só funciona por alguns dias. A perda corporal de 10% de água pode provocar danos gravíssimos aos seres vivos e a perda de 20% do líquido vital, que é a água, pode levar um organismo à morte. Observe comigo nesse slide aqui. Aqui nesse slide está mostrando que a composição de água, dos seres vivos, ela é variável. E depende também, por exemplo, considerando o mesmo ser vivo, da idade. Um bebê, ele tem em média 2,4 quilos de água, ou seja, bastante água. Enquanto que um ser humano adulto, em média, ele é composto por 70% de água. Mas existem seres vivos, como por exemplo a água-viva, que 90% da massa do corpo da água-viva é composto de água, ou seja, é uma água-viva mesmo, Você já parou para pensar o quanto de água nós temos em cada parte do corpo? Acompanhe comigo nessa imagem aqui. Quanto de água que a gente tem no corpo? O sangue, por exemplo, ele tem 81% de água. O cérebro é outro órgão importantíssimo que acumula bastante água. O cérebro sofre com desidratação, Por isso que a gente não pode ficar sem tomar água. Pode dar enxaqueca, dor de cabeça. Outro órgão que também acumula bastante água, os pulmões, 86% de água, fígado, rins, ou seja, existe uma variação, já os ossos têm apenas 22% de água. Existe uma certa variação, mas em média, esses órgãos eles acumulam até bastante água. A água ela não só varia nos fluidos e órgãos do corpo, mas a quantidade de água que armazenamos no corpo, ela também altera de acordo com a idade. E à medida que a gente envelhece, o nosso percentual de água no corpo, ele reduz drasticamente. Olha só essa imagem, para vocês terem uma ideia, um bebê de 0 a 2 anos, ele tem 75 a 80% da massa corpórea do bebê constituído por água. Agora, se eu pegar uma pessoa com mais de 60 anos, esse percentual de 80% ele cai para mais ou menos 50%. Ou seja, o que essa imagem nos mostra é que à medida que nós envelhecemos, nós perdemos a quantidade de água no corpo. A água, ela não apenas preenche os espaços vazios dos seres vivos, ela não é só fundamental, mas ela é fundamental porque ela é uma substância que tem propriedades únicas e ela é altamente reativa. Ou seja, por que a gente fala que a água ela é o solvente universal? Porque por causa das características da molécula de água, ela é capaz de interagir com vários tipos de moléculas diferentes que estão presentes dentro dos sistemas biológicos. É importante a gente ressaltar que sem água não há vida, como nós conhecemos. Então, todo astronauta, todo pessoal que trabalha na NASA, descobrindo novos planetas, descobrindo o que tem em Marte, o que tem na Lua, a busca pela vida, ela parte do princípio da existência de água nesses planetas. Então, se houver água como nós conhecemos, há possibilidade de vida. Na ausência de água, é impossível ter vida. Tal a importância que a água tem para a constituição e a manutenção dos seres vivos. Para nós compreendermos o papel fundamental que a água desempenha no organismo, nós precisamos entender um pouco sobre a estrutura da molécula de água e como que cada molécula de água interage entre si e com outras biomoléculas que estão presentes na célula. Observe aqui comigo. A estrutura da molécula de água. A água ela é formada por 2 moléculas de hidrogênio
e uma molécula de oxigênio. E essa representação que eu estou colocando aqui para vocês no slide é a forma como, de fato, a molécula de água ela se organiza no espaço. A água ela forma um dipolo elétrico. Ou seja, o que significa um dipolo elétrico? Significa que a água ela tem polaridade. Existe uma região da molécula de água que tende a ser mais negativa, eletronegativa, que é a região onde está presente a molécula do oxigênio. Existe uma outra região em que a água tende a ser mais eletropositiva, que é a região onde está representada as duas moléculas de hidrogênio. Por causa dessa polaridade, né, a gente fala que a água ela é considerada um dipolo, dois polos, polos negativos e polos positivos. Entretanto, a água ela é eletricamente neutra. A água ela interage por meio de ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma ligação entre moléculas diferentes. Mas o que seriam essas ligações de hidrogênio? Uma ligação de hidrogênio vai ocorrer sempre que uma molécula que possui um átomo de hidrogênio que está ligado com oxigênio ou nitrogênio interagir com uma outra molécula que possui também um átomo de oxigênio ou nitrogênio eletronegativo. Veja nessa imagem aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui nessa imagem está mostrando uma molécula doadora e uma molécula aceptora. Toda vez que eu tiver uma molécula doadora de hidrogênio, né, que tem um hidrogênio que está ligado a oxigênio ou a nitrogênio, como está representado aqui embaixo, e do outro lado eu tiver uma molécula ou de oxigênio ou de nitrogênio, há a possibilidade de acontecer as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, no passado elas eram chamadas de pontes de hidrogênio, mas hoje a gente fala mais o termo ligação de hidrogênio. A molécula de água, ela interage entre si por meio dessas ligações de hidrogênio. E aqui a gente pode ver nessa outra imagem que essas ligações de hidrogênio, elas não acontecem só com a molécula de água, mas elas são muito comuns como interações entre moléculas que acontecem dentro da célula. Então, existem várias possibilidades de biomoléculas diferentes interagirem entre si por meio de ligação de hidrogênio. Por exemplo, a molécula de DNA, né, que vocês vão estudar bastante sobre ela ainda, ela é formada por nucleotídeos. E aqui a última imagem representada no slide aqui, ele está mostrando uma ligação de hidrogênio que mantém a interação entre dois nucleotídeos, cada um presente numa fita da molécula de DNA. Então, a interação entre a molécula de adenina e a molécula de timina, ela só acontece porque ao se aproximarem, esses dois nucleotídeos conseguem interagir entre si por meio de ligações de hidrogênio que estão sendo mostradas aí em azul. Então, a ligação de hidrogênio, primeiro, ela é uma ligação entre moléculas, não é dentro da molécula. Segundo, não necessariamente vai acontecer só entre moléculas de água. Pode acontecer entre moléculas de água, a água com outras moléculas e outras biomoléculas da célula interagindo entre si. Devido ao seu arranjo, né, espacial, essas ligações de hidrogênio que acontecem na molécula de água, a molécula de água ela é capaz, né, cada molécula de água é capaz de realizar ligações de hidrogênio com 4 outras moléculas de água vizinha. E aí ela forma um arranjo, né, um arranjo bacana que está aí mostrado no slide, mostrando essas interações que acontecem. Como nós já vimos, a água funciona como um dipolo, né, a molécula de água. Então, a parte positiva da molécula de água, que é o hidrogênio, vai interagir com a parte negativa da outra molécula de água vizinha, que é o oxigênio. E aí vocês conseguem perceber que ligações de hidrogênio vão sendo formadas e cada molécula de água consegue formar 4 interações dessa com outras moléculas vizinhas. Agora que nós falamos um pouco sobre a estrutura, né, da molécula de água, nós vamos aprender um pouco sobre os estados físicos que a água assume. Nós sabemos que existe água líquida, né, água, né, no estado sólido, que é o gelo, e água no estado de vapor. Como que as moléculas de água, elas interagem entre si em cada um desses estados? Aonde vai haver mais e menos ligações de hidrogênio? Vamos observar aqui nesse slide.
No gelo, né, a água no estado sólido, cada molécula de água está cercada por outras 4. E esse arranjo de interações entre a molécula de água forma um arranjo espacial, que é chamado de tetraédrico, né? E esses arranjos, eles vão se repetindo em várias direções, formando uma estrutura, né? Uma estrutura geométrica de interação que forma a água, né, que a gente vê visualmente depois a água no estado de gelo, né, no estado sólido. Então, quando eu observo a água no estado sólido, eu não consigo ter a ideia do número, da infinidade de interações que estão acontecendo entre moléculas de água, e esse tipo de interação é uma interação organizada, repetida, em que cada molécula de água interage com outras 4 moléculas. E aí vem uma dúvida, né, e uma curiosidade muito bacana sobre a molécula de água. Por que que o gelo flutua? A gente vê que o gelo, quando eu pego um refrigerante, né, e eu quero esfriar esse refrigerante, eu coloco gelo nesse refrigerante, o gelo ele flutua. Por que que o gelo não afunda, né? Agora, se eu observar na natureza um iceberg, né, que é um bloco gigante de gelo, né, como que é possível essa massa de água congelada permanecer flutuando, né, no oceano sem afundar? Por que que ele não afunda? Qual que é a explicação que está por trás disso? Na formação do gelo, as moléculas elas se rearranjam, como nós já vimos, e formam ligações de hidrogênio. Nesse rearranjo, cada molécula ocupa um espaço diferente e é um espaço definido. E esse espaço ele é um pouco maior. Como esse espaço ordenado entre as moléculas de água no estado sólido, ele é um pouco maior, isso aumenta o volume, ou seja, a água ela acaba se expandindo ao congelar. E nós sabemos muito bem sobre isso, porque a gente sabe que se a gente pegar água, colocar numa garrafa e não deixar um espacinho e congelar essa água, ela pode estufar a garrafa de plástico ou ela pode até explodir uma garrafa de vidro, porque aumenta a pressão ali dentro, porque a água ela se expande quando ela chega, né, quando ela atinge o estado sólido, o estado de gelo. A água, portanto, ao se expandir, né, ao congelar, a densidade, né, o volume dela aumenta. Nós já vimos nas aulas anteriores que densidade é igual a massa sobre volume. Se o volume aumentar, a densidade diminui. Conclusão, a densidade do gelo ele é menor do que a densidade da água no estado líquido, se eu considerar a mesma quantidade de matéria, né, a mesma massa de água. E por causa disso, o gelo ele vai flutuar, por ele ter uma densidade menor do que a água no estado líquido. E agora nós vamos ver como que acontece, né, o rearranjo de moléculas de água no estado líquido e no estado de vapor. Nós já vimos que no estado sólido, esse rearranjo, né, ele é mais ordenado, várias ligações de hidrogênio formam um rearranjo, esse rearranjo ocupa um espaço maior, aumenta o volume, o espaço ocupado pela molécula de água, a água se expande ao congelar. E no estado líquido e no estado de vapor, como que isso vai acontecer? No estado líquido, cada molécula de água está ligada em média a 3,4 moléculas de água, ou seja, já diminuiu o número de ligações de hidrogênio de interações. Na fusão do gelo, são quebradas somente o mínimo de ligações suficientes para que a água ela passe do estado sólido para o estado líquido, ou seja, a maior parte das moléculas de água ainda vão ser mantidas na forma, né? A maior parte, das moléculas de água ainda vão estar interagindo por meio de ligações de hidrogênio. Uma quantidade muito pequena de moléculas de água vão estar isoladas sem interação. Já na passagem da água para o estado de vapor, eu coloquei gasoso aqui, mas é o estado de vapor, quase todas as ligações de hidrogênio elas são rompidas. E como quase todas as ligações são rompidas, né, cada molécula de água ela vai interagir de forma independente, sem ligação de hidrogênio com a molécula vizinha. Então é assim que acontece com a água passando de um estado para outro.
A água no estado de vapor, o que vai acontecer? À medida que se aumenta a temperatura, as ligações de hidrogênio elas vão se enfraquecendo cada vez mais. Em 20 graus Celsius, 70% das moléculas de água, elas ainda estão organizadas naqueles rearranjos, né? Aqueles aglomerados que a gente viu. Quando a água atingir 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da molécula de água, a gente tem a água num estado simples, ou seja, cada molécula individualmente e sem nenhuma ligação de hidrogênio sendo formada. Agora que nós já falamos, né, sobre a água nos 3 estados sólidos, nós vamos falar de algumas propriedades importantes da molécula de água e quais são as implicações dessas propriedades para os fenômenos biológicos que nós observamos na natureza. Bom, a primeira propriedade que nós vamos falar é o calor de fusão e congelamento alto. Então, essa propriedade físico-química da molécula de água ela é muito importante. O que significa isso? O calor de fusão é quanto de calor que eu vou fornecer ao gelo para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. E calor de congelamento é o quanto que eu vou ter que retirar, né, da água líquida para que a água líquida passe para o estado de gelo, para que ela congele. Essas transferências de calor elas são muito difíceis de acontecer na molécula de água. Basicamente é isso que está sendo falado nessa propriedade. Isso é fundamental porque a presença de água nos tecidos, né, do corpo, a gente viu que o corpo tem bastante água, 70% do corpo é água, dificulta o congelamento dos fluidos biológicos em temperaturas abaixo de 0 graus. Então, seria impossível que nós sobrevivêssemos numa atmosfera, num ambiente de temperatura abaixo de 0 graus, se a água não tivesse essas 2 propriedades. É muito difícil, eu tenho que fornecer muito calor à água para que ela descongele, mas eu também tenho que tirar muito calor da água para que a água congele. E por causa disso, a gente consegue sobreviver em ambientes frios. Uma segunda propriedade físico-química da água importante é o calor específico alto. Então, nós já falamos de calor de congelamento, calor de fusão, calor específico alto. Qual é a definição? Quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius de 1 mol de água. Ou seja, para eu alterar a temperatura da água, é muito difícil eu alterar fornecendo pouco calor. Eu vou ter que fornecer muito calor ao sistema para eu subir a temperatura da água. Quais são as implicações biológicas para isso? A água, ela funciona como um tampão térmico. Ou seja, se é muito difícil a água alterar a temperatura, o corpo também vai ser difícil de alterar essa temperatura. E isso protege o organismo de variações muito bruscas de temperatura, tanto para menos, como nós já vimos, quanto para mais, aumentos exagerados de temperatura. Agora que nós já falamos sobre o calor de congelamento alto e calor específico alto, uma outra propriedade importante é o alto calor de vaporização, que significa que, para que eu consiga evaporar a água, muito calor tem que ser fornecido ao sistema biológico. Do ponto de vista biológico, qual que é a importância dessa propriedade da água? Isso é fundamental para dissipar calor pelos seres vivos. Então, os seres vivos, né, a 25 graus, a vaporização da água, ela requer 45 kJ/mol de energia. Isso é bastante energia. Os seres vivos, eles podem utilizar, né, dessa propriedade para dissipar o excesso de energia térmica do corpo através do suor para alterar o estado físico da água. E é dessa forma que o organismo encontrou para regular a temperatura corporal do corpo. Então, se a temperatura externa estiver muito alta, o corpo aquece bastante e ele precisa liberar parte desse calor. Então, ele vai pegar parte dessa energia térmica e vai usar parte dessa energia térmica para fazer com que a água seja dissipada na forma líquida e é o suor, né, a transpiração que a gente manifesta em ambientes muito quentes.
essa transpiração que vai para a superfície do corpo, ela vai ter a propriedade também de resfriar a temperatura do corpo. Outra propriedade que nós temos que falar da molécula de água tem relação com a tensão superficial e elevação capilar. O que é a tensão superficial? É a quantidade de energia necessária para espalhar um líquido em uma superfície por unidade de área. Definição complicadinha, mas vocês vão ver que é fácil a gente entender como isso se aplica à molécula de água. Existem forças de atração que atuam na molécula de água. A água, existem forças que são chamadas de forças de coesão, tá? Que é a água com a própria molécula de água, e forças de adesão, a água interagindo com as paredes das superfícies de um tubo, por exemplo, capilar. Essa imagem aqui ela é muito bacana porque ela mostra essa propriedade de tensão superficial acontecendo. Forças coesivas, elas vão ser responsáveis, pelo fenômeno da tensão superficial, que são essas gotas que são formadas, quando a água se espalha em uma determinada superfície. Então, essas gotas, se eu observar o que seriam essas gotas, nada mais são do que interações entre a molécula de água, forças coesivas que fazem com que a água assuma esse aspecto de gota, esse aspecto circular. E é muito difícil eu romper com essa tensão superficial. E é por causa disso que a gente observa, muitas vezes, alguns insetos com a habilidade de andar por sob a água. Por que ele tem essa habilidade de andar por sob a água? Porque a força-peso que esse inseto está exercendo sobre a superfície da água, ela é menor do que as forças de coesão entre as moléculas de água que formam essa tensão superficial, essa resistência da molécula de água ao inseto afundar. E por causa disso, o inseto ele consegue caminhar pela superfície da água. Essa é a tensão superficial. E a elevação capilar, como que funciona? Já a elevação capilar, a capacidade que a água tem de subir na parede de um tubo muito fino, que é chamado de capilar, isso acontece porque, além de forças de coesão, existem forças de adesão, ou seja, a água vai interagir entre si por forças de coesão, mas a água vai interagir com a parede do vidro, do capilar, seja lá que tipo de tubo que a gente está considerando. E aí, à medida que ela interage com a superfície do vidro, a água ela é capaz de se mover pela coluna do capilar. E aí a gente observa esse movimento acontecendo de subida da molécula de água pelo tubinho capilar. Quanto menor for o tubo capilar, maior vai ser essa propriedade. A próxima propriedade que nós iremos estudar tem tudo a ver com a estrutura da molécula de água e nós já falamos sobre ela um pouquinho antes. Nós vamos falar agora sobre a polaridade da molécula de água. Nós vimos já no início dessa aula que a água ela forma um dipolo elétrico. Em razão dessa diferença de carga relativa da molécula de água, dessa polaridade, a água ela funciona como um excelente solvente. Ou seja, o que é um solvente? Solvente é uma molécula que é capaz de interagir, de dissolver uma determinada molécula. E a água ela tem essa propriedade, por causa disso ela é considerada um solvente universal. A água ela dissolve também compostos que são polares, além de íons, moléculas carregadas positivamente e negativamente, como sais, a água ela é capaz de dissolver moléculas que também tenham polaridade. E dentro da célula, nós já estudamos em biologia celular que existem várias biomoléculas que têm polaridade. O ácido nucleico, DNA, RNA, as proteínas, aminoácidos, os açúcares, são moléculas que têm polaridade na sua superfície e por causa disso elas interagem bem com a molécula de água e a água consegue estabelecer relações de hidrogênio com essas biomoléculas. Aqui nessa imagem a gente consegue ver como que essa interação acontece. Então,
Para os íons, as moléculas carregadas negativa e positivamente, a molécula de água ela se rearranja, né? E aí ela vai posicionar ou o lado positivo ou o lado negativo, dependendo de que íon que está sendo dissolvido pela molécula de água. Já as moléculas que são consideradas polares, ou seja, que também têm polaridade, assim como a molécula de água tem polaridade, elas vão interagir com a molécula de água através de ligações de hidrogênio. Já nessa imagem aqui, a gente está mostrando a bicamada lipídica, né, que vocês estudaram as membranas celulares. A gente vê que a bicamada lipídica interage parcialmente com a molécula de água. A região que vai interagir com a molécula de água da bicamada lipídica é a região que vai estar voltada para o lado de dentro e para o lado de fora da célula, que é a parte polar do fosfolipídio de membrana. Já a parte apolar do fosfolipídio de membrana, que estará voltada para o interior da bicamada lipídica, essa parte não interage com a molécula de água. Então, a água ela fica restrita à interação com a membrana celular na sua superfície. A próxima propriedade da água é bem bacana da gente estudar, porque tem implicações interessantes do ponto de vista biológico. Essa propriedade é chamada de dilatação anômala, né, ou diferente da molécula de água. A água ela não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos que nós conhecemos. Quando a água a 0 graus ela é aquecida a 4 graus, ocorre uma diminuição do volume. E acima de 4 graus, o volume ele tende a aumentar novamente. Observe como que isso acontece. Esse gráfico aqui ele está mostrando a variação de volume em função da temperatura. Se você observar o comportamento desse gráfico, você está vendo que ele tem uma descida e depois ele sobe novamente. Ou seja, a 0 graus, a água ela tem um determinado volume, que está representado por V. Quando a água ela é aquecida e ela chega até 4 graus Celsius, o correto seria o volume expandir, o volume aumentar. Por quê? Eu estou aumentando a energia térmica no sistema e eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Só que com a água, gente, não acontece isso. De 0 a 4 graus, quando ela atinge 4 graus especificamente, a água ela vai ter o menor volume de todas as demais temperaturas. E nesse momento em que ela tem o menor volume, vai ser o momento em que a água ela vai ter uma maior densidade. Nós vamos ver isso depois como que funciona. Partindo de 4 graus Celsius, aumenta-se novamente o volume da molécula de água, da massa de água, né? Como que funciona a dilatação anômala da água? Quando a temperatura de certa quantidade de água, uma massa de água, ela aumenta a partir de 0 graus, ocorrem 2 efeitos que se opõem. O primeiro efeito aumenta a agitação térmica, ou seja, aumenta a agitação de moléculas de água. Então, ou seja, aumenta a distância média entre as moléculas de água. E isso vai causar um aumento de volume. É o que normalmente acontece com todos os líquidos. O segundo fenômeno começa a acontecer um rompimento de ligações de hidrogênio. E nós vimos que a água, quando estava em estado sólido, ela tinha um rearranjo tal, que a gente viu, um tetraedro, que interagia 4 moléculas de água, com cada molécula de água, e esse rearranjo causava um distanciamento entre as moléculas de água. Quando começa a aquecer, essa massa de água sólida, eu começo a romper algumas ligações de hidrogênio. E por causa disso, essa distância média que estava maior, ela tende a diminuir. Ou seja, as moléculas de água tendem a se aproximarem. E isso vai acontecer entre 0 e 4 graus. Como resultado da aproximação das moléculas de água, tende a diminuir o volume. Se o volume da água diminui durante esse intervalo e eu não aumentei a quantidade de massa de água, o que acontece com o valor da densidade da água a 4 graus?
Se vocês observarem no gráfico do lado, vocês vão ver que a densidade da molécula de água a 4 graus, ela vai ser a maior. Ou seja, água a 4 graus tem a maior densidade em relação a temperaturas menores que 4 graus e maiores do que 4 graus. Quais são as consequências para isso na natureza? O congelamento de lagos e mares em regiões frias. O que vai acontecer? A superfície dos lagos ela vai congelar, né? Vai formar placas de gelo, que pode ser até com uma espessura razoável, mas a água no fundo vai permanecer no estado líquido com temperatura entre 0 e 4 graus. Como a 4 graus a água está mais densa, ela tende a ir para o fundo. E se ela vai para o fundo, ela não congela. E se ela não congela, ela possibilita a existência de vida em ambientes polares como esses daqui. Aqui está representando como que esse fenômeno acontece. O congelamento de lagos e mares em regiões frias. A superfície dos lagos ela vai congelar, mas a água no fundo, né, vai permanecer no estado líquido com temperatura entre 0 e 4 graus. O que acontece, gente? Um lago ele é resfriado a partir da sua superfície quando a temperatura do ambiente diminui. Então, suponhamos que está começando a resfriar nesse ambiente e vai haver trocas de calor. A água que está na superfície vai perdendo calor para a atmosfera, que é uma atmosfera que está resfriando, que está cada vez mais fria. A água ela é uma péssima condutora de calor, mas acontece um fenômeno que é chamado de convecção, que é troca de massas de água entre a água que está mais no fundo e a água que está mais na superfície. A água que aquece, ela tende a subir, que é o que está mostrando aí na imagem, e a água que resfria, ela tende a descer. Isso vai acontecendo até atingir um equilíbrio. Essas correntes de convecção, de troca de massas de água, elas param a 4 graus Celsius, porque nessa temperatura a água ela tem uma máxima densidade. Como ela tem uma máxima densidade, ela vai lá para o fundo. E ficando lá no fundo, não vai acontecer, né, nenhuma troca de calor, a água ela pode permanecer então no estado líquido. E por causa desse fenômeno, como eu falei para vocês, a água, né, nesses ambientes, permanecendo no estado líquido, ela vai permitir com que peixes, né, e vários outros, a vida marinha, ela exista nos ambientes polares. E bacana demais isso, né, essa propriedade da água. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre né, tudo aquilo que a gente estudou nessa disciplina de biofísica, que vocês tenham aproveitado bastante essa disciplina. Nós estamos à disposição para auxiliar vocês sempre que houver alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado dos trabalhos, que vocês gostem, né, dos trabalhos que vocês ainda têm para apresentar e que tenha sido uma disciplina realmente proveitosa para vocês e que, né, vocês possam utilizar desses conhecimentos em sala de aula quando vocês forem futuros professores. Um abraço e a gente se vê.